Eu quero falar hoje sobre esse tema, o milagre pela palavra de Cristo. Essa reflexão está baseada em Lucas capítulo 7, de 1 a 10. Eu vou fazer alguns destaques nesse texto, eu não vou lê-lo todo. Esse episódio, ele é um episódio que está também narrado em Mateus, no capítulo 8. É um paralelo também que tanto Lucas quanto Mateus escreveu sobre esse episódio na vida de Jesus. Uma coisa muito, muito, muito interessante e que muito nos ensina. Estamos conversando sobre milagres, né? Partindo do princípio de que milagres não é uma coisa que acontece toda hora. Se acontecesse toda hora, não seria milagre, né? Seria alguma coisa comum. Mas, entretanto, quando você começa a se relacionar com Deus, você vai perceber que milagres não é uma coisa incomum. Haja visto, você lê a história de Jesus, não tem nada de incomum para Jesus fazer milagre. Para Jesus fazer milagre é como a gente acordar, a gente abrir os olhos. Para a gente isso é normal, né? É comum. Para Jesus fazer milagre é coisa normal. Ela é Deus, né? Exatamente. Lembra daquele homem que foi colocado assim pelo telhado? E ele fala: perdoados estão os teus pecados. Ai, como? O pessoal todo resmungando, né? Como perdoar os teus pecados? Se só Deus pode perdoar pecados. Aí Jesus fala: o que é mais fácil dizer? Perdoados são os teus pecados, ou levante, toma o teu leito e anda. E ele diz: para que você saiba que o Filho do Homem tem poder de perdoar pecados na terra, eu digo a você: levanta, toma o teu leito e anda. Fácil. Para Jesus é muito fácil. E eu quero, à luz desse texto de Lucas capítulo 7, fazer então essa reflexão. Bem, ele era um comandante, eu não estou lendo o texto não, só estou fazendo um relato geral. Ele era um comandante de um grupamento romano. Verdade é que ele estava a serviço de uma nação inimiga. Lembra, né? Os romanos invadiram Israel, né? E colocou Israel sob uma escravidão, mais ou menos, mas um estado de servidão. Entretanto, ele se simpatizava muito, esse comandante, ele se simpatizava muito com a religião judaica. Tanto é que ele mesmo construiu a sinagoga para os judeus. Sinagoga seria como se fosse um templo de uma igreja. Ele, com os próprios recursos dele, ele não era judeu, mas ele simpatizava-se tanto com a nação, aliás, com a religião judaica, que ele construiu a própria sinagoga, o próprio templo deles. Diz a palavra que esse centurião, ele tinha um servo que ele amava muito, mas esse servo estava doente. E mais do que doente, ele estava à beira da morte. E ele soube, esse centurião, esse comandante desse grupamento romano, ele soube que ele ouviu falar de Jesus. E soube que Jesus estava lá próximo aonde ele morava. E o que ele fez? Ouvindo tanto de Jesus, o que Jesus já havia feito de curar A, B ou C, de tudo quanto é tipo de problema, ele, vendo que o servo dele, que ele amava muito, provavelmente considerava como filho, ele soube que Jesus estava próximo, então ele pediu a uns anciãos da sinagoga que fossem lá convidar a Jesus para ir na casa dele, para que ele curasse o servo. E eles insistiram tanto: por favor, vai lá, Senhor. Ele, apesar de ser romano, ele é nosso amigo, ele construiu a nossa sinagoga com o dinheiro dele mesmo. Então
Jesus foi em direção à casa dele. Mas quando Jesus estava bem próximo à residência daquele centurião, ele mandou outros mensageiros para conversar com Jesus. Dessa vez ele mandou não os anciãos, ele mandou os amigos íntimos dele. E falou assim, com a mensagem que ele mandou para Jesus: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno que entres na minha casa. Por isso, eu não me julguei digno de ir ter contigo. Porém, manda uma palavra e o meu servo será curado. Ele está dizendo, você nem precisa vir na minha casa. Eu não sou digno que você entre na minha casa, que o Senhor entre na minha casa. Mas se o Senhor falar uma palavra, o meu criado vai ficar curado. Você já imaginou que é isso? Que confiança, que certeza, que convicção de fé que esse homem tinha. E ele continua dizendo, porque também eu sou homem, sujeito a autoridades, e tenho soldados às minhas ordens. E digo a este, vai, e ele vai. E digo ao outro, vem, e ele vem. E digo ao meu servo, faz isso, e ele faz. Jesus, quando ouviu isso, ele ficou maravilhado. E Jesus disse assim, afirmo que nem em Israel achei fé como esta. Você já imaginou isso? Ele não era judeu. Mas, segundo Jesus, ele foi o personagem que ele encontrou com mais fé do que em Israel. E naquela mesma hora, o servo ficou curado. Observando isso, nem em Israel encontrei tamanha fé. Ora, como assim? Aquele centurião, de fato, ele era um romano, e pelo cargo que exercia, ele era natural de Roma. Ou seja, se colocarmos em paralelo o conhecimento que ele tinha de Deus para o conhecimento que os judeus tinham de Deus, nossa, não dá nem para comparar, a balança ia girar, porque o judeu desde criancinha já sai da barriga da mamãe aprendendo os 10 mandamentos, e ele não sabia, ele não nasceu nesse ambiente, ele nasceu num ambiente que adorava ídolos, fazia um sacrifício de animais, tudo isso, né? Um ambiente de feitiçaria, um ambiente que ele nasceu, mas a palavra diz que ele tinha muita fé. Não tinha tanto conhecimento que os judeus tinham, mas tinha muita fé. No entanto, assim, de imediato, baseado no fato que a fé, fundamentalmente, ela é estabelecida em nós a partir do momento que a gente escuta a palavra de Deus, ou seja, quanto mais você ouve a palavra de Deus, a possibilidade de você ter mais fé é muito maior. Isso porque a Bíblia diz, lá em Romanos 10, que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Cristo, a palavra de Deus. Quem mais ouviu a palavra de Deus? Aquele romano, aquele centurião ou os judeus? Com certeza. Entretanto, Jesus deixa claro que aquele gentil centurião que ouviu menos a palavra de Deus tinha mais fé do que os judeus. E agora eu ficaria com vergonha. Joel, você nasceu na igreja, ouvindo tantas coisas, e o outro chegou agora, está com mais fé do que você. Eu acho que essas coisas a gente tem que pensar. Então, partindo dessa problemática, a gente, e na certeza que Deus não pode mentir, eu cuido que este ouvir é um ouvir de qualidade. Tipo, como é que você está ouvindo? Muitos escutam a palavra de Deus, mas não a escuta como palavra de Deus. Tipo, como um livro de história. Não escuta como a palavra que vem do eterno Deus, do Todo-Poderoso.
Ou escuta como se fosse simplesmente um conto mitológico. É uma invenção da mente humana, como muitos dizem. Ou uma historinha inventada. Ou mais ainda, aquele que acostuma ouvir a palavra e decorar a palavra para passar lá da fase de criança para adolescente, ou virar homem, tem que recitar a palavra. Então só aprende como se fosse um ritual mecânico. Muita gente que vão à igreja, até ouvir a palavra de Deus, mas ouve como se estivesse cumprindo uma obrigação. Tanto cá entre nós, se a gente perguntar, a maioria dos ouvintes que escutam na igreja, perguntar amanhã, o que o pastor pregou domingo passado, que foi ontem? Perguntando assim, o pastor, ele pregou, eu sei que ele pregou. Eu vi ele pregou. Não, eu quero saber o que ele pregou. Sim, lembrei, ele falou lá do centurião. Ok. Mas o que ele falou sobre o centurião? Rapaz, eu não estou lembrado não. Isso na segunda-feira. Agora, se você perguntar na sexta-feira, o que o pastor... Foi o pastor que pregou mesmo? A maioria, esquece tudo. Gravar ou escrever. Eu costumo dizer que cristão pensa que tem mente fotográfica. Escuta, já está gravado. Não está gravado. Se você não der o ouvido de qualidade, vai esquecer tudo. Aí alguém diz assim, a desculpa que muitos dão, e falam assim, olha só, eu posso não lembrar o que eu comi segunda-feira, mas fez efeito para mim. Nós não estamos falando de comida, de alimento para o corpo, ele está falando de alimento para a alma. Ainda falando de aprendizagem. A aprendizagem é a soma de conhecimento que vai interagindo com a gente. Entendemos? Ou então a pessoa nem dá atenção para a palavra, né? Está lá, entra no ouvido e sai no outro. Entendemos que a fé é como subproduto, então, da interação entre a pregação, a unção do Espírito e a vontade do ouvinte. Se eu for à celebração, se eu for ao estudo, mas eu não tenho desejo, eu não vou com desejo, eu vou por ir, sabe? Estou acostumado a ir, mas se eu não tenho desejo profundo de ouvir a palavra de Deus, a coisa vai entrar no ouvido, sair no outro, ou simplesmente não vai acontecer nada na sua vida. Mas se você for com desejo de ouvir a palavra de Deus, que vontade de ouvir a palavra de Deus, olha, de repente, nem todo sermão, mas uma palavra que vai entrar na sua mente, vai entrar no teu coração e nunca mais vai sair, porque ela vai fazer efeito na tua vida. Eu acredito que quando esse centurião ouviu falar de Jesus, ouviu dos feitos de Jesus, ele abriu o coração, ele ficou desejoso cada vez mais de ouvir de Jesus, e ele creu no que tudo que falava a respeito de Jesus. Voltando ao texto, o Senhor também deixa claro, ou melhor, deixa implícito em sua declaração, que a fé também, ela pode ser dimensionada, ou seja, pode ser uma pequena fé, pode ser uma média fé, pode ser uma grande fé, ou pode ser uma pequeniníssima fé. Eu diria, quanto maior a fé que você tem, maior é o milagre que você vai obter, não tenha dúvida disso. Isso se mostra não apenas nesse episódio. Lembra daquele episódio que Pedro está, né, eles estão lá no marzão, né?
E tudo escuro, de madrugada, o vento forte, né? As ondas altas. E Jesus não estava no barco, lembra disso? Mas Jesus na madrugada vem tranquilamente, caminhando sobre as águas. E os discípulos ficam apavorados. É um fantasma, é um fantasma. Eu acho que nós também ficaríamos apavorados, cá entre nós, né? Rapaz, andando sobre o mar, e quem já viu isso? De madrugada ainda por cima, com aquela tempestade. Eu acredito, vamos morrer, ele veio buscar a nossa alma. Aí Jesus fala, calma, tem bom ânimo, sou eu. Aí Pedro diz assim, né? Mestre, se és tu, manda eu ir ter contigo sobre as águas. E Jesus diz, vem. A gente fala mal de Pedro, né? Da inconstância dele. Mas ele andou sobre as águas. Andou, né? Andou. Aí, começou a andar. Mas aí quando ele olha para o lado, tirou o foco de Jesus, olha para o lado, vê aquele vento forte, vê as ondas altas, e ele começou a afundar. Senhor, Senhor, socorra-me, Senhor, eu estou perecendo. Jesus vai lá e segura na mão dele. Ô homem de pouca fé, por que duvidaste? Pouca fé faz a gente afundar. E certa vez Jesus também disse para os seus discípulos, se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês vão dizer para esse monte, sai daqui e arrebente-te no mar. E nada vai ser difícil para você. Tamanho de fé. A fé pode ser dimensionada, ela pode ser pequena, grande, ou se não existe, se não tem tamanho, nem fé, né? É incrédulo. A palavra de Deus não nos esclarece de como aquele centurião chegou ao conhecimento direto da palavra. Ela não especifica isso. Ou como se deu a possível conversão dele ao judaísmo. A Bíblia não mostra isso. Porém, a gente vai observar que, à luz do testemunho dos anciãos, ele já era alguém afinado, vamos dizer assim, com a religião judaica. De uma certa forma também com a palavra de Deus. Algumas certezas assim de fé o texto vai nos ensinar. A primeira é essa. Através de ouvir sobre Jesus e seus feitos, podemos, se desejarmos, crer no poder de Cristo para curas impossíveis. Vou repetir. Através de ouvir sobre Jesus e seus feitos, podemos, agora acrescenta, se desejarmos, crer no poder de Cristo para curas impossíveis. A palavra forte aqui, eu diria, se desejarmos. Se partir do nosso desejo, eu quero crer, mas querer de verdade. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz que os homens não creram, em outras palavras, porque não quiseram acreditar. Porque ele diz assim, porque as coisas criadas, tanto as visíveis quanto as invisíveis, elas provam que existe uma sabedoria atrás disso. Não é uma coisa do acaso. O sol está lá, o sol explodiu e ficou lá aquecendo a gente. Faça meu favor, né? O sol está lá, fixo lá, a terra girando lá em torno do sol, em torno de si mesmo. Foi o acaso. Acontecia uma explosão e ficou tudo bonitinho. Assim, faça meu favor, né? O indivíduo tem que ter muito desejo de não querer acreditar. Agora, na criação, né, pastor? Como? Na criação. Exatamente.
Só não acredita quem não quer. Como você não quer, não adianta. Então, através do ouvir sobre Jesus e seus feitos, podemos, acrescentando, se desejarmos crer no poder de Cristo para curas impossíveis. A ideia forte para mim é essa. Eu quero, mas você quer de verdade? Sim, eu quero crer. O servo do centurião, lembra disso? Ele estava à beira da morte. E como era muito amado, provavelmente e certamente, esse centurião gastou muitos recursos daquela época com médicos, com remédios, para curar o seu servo. Provavelmente o tinha como um filho, como eu disse. Porém, nada adiantou. Esse episódio me faz lembrar a fala de Jó. Lembra de Jó? Aquele que perdeu tudo, foi o caos na vida dele. E lá no finalzinho do livro de Jó, ele fala assim: eu te conhecia de te ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Este homem, este centurião que dize só uma palavra, o meu criado vai sarar, ele creu em Jesus, não que ele tenha visto Jesus realizar algum milagre. A Bíblia não mostra ele fazendo milagre. Sendo ele um centurião, qualquer lugar que ele fosse, ele seria visto. Ele era um comandante, né? Já tem muitos soldados em volta dele para protegê-lo. Entretanto, o que me deixa entender esse texto, que ele não teve contato com Jesus e ele nem viu a Jesus. Ele certamente ouviu que Jesus deu vista aos cegos, curou aleijados, ressuscitou mortos, libertou o cativo de Satanás, morreu, ou melhor, ressuscitou mortos. Sim, ele ouviu tudo isso. Certamente ouviu. O texto indica ainda que aquele centurião, ele nem tivera esse contato pessoal com Jesus. Porém, ele ouviu sobre Jesus e creu. Ele tinha o coração aberto para crer. Ele creu e testemunhou publicamente da fé dele. Como é que ele testemunhou publicamente da fé dele? Ele manda os anciãos. A coisa se torna pública. Depois ele manda os amigos. A coisa se torna mais pública ainda. Diz só uma palavra, Senhor. Certamente, a gente como ouvinte, a gente não viu a Jesus. E talvez nem tenha visto algum milagre realizado por Jesus. Mas certamente eu, você, todos nós já ouvimos de Jesus. Então, partindo desse exemplo do centurião, nós temos a capacidade de crer. Nós temos a capacidade de crer. Isso me faz lembrar também de um outro homem chamado Tomé. Lembra de Tomé? Jesus havia ressuscitado, posteriormente, morreu, ressuscitou. Ele apareceu lá no meio dos discípulos e Tomé não estava presente. E quando Tomé soube que Jesus tinha ressuscitado, ele... Se eu não tocar na mão dele, ver os furos, dos cravos, dos pregos, se eu não tocar no lado dele, eu não acredito. E olha só, parece um desaforo. Ele viu Jesus realizar, diríamos assim, todos os milagres que Jesus realizou. Viu Jesus trazer de volta à vida aquela menina que morreu, Tabita, né? Ele viu isso. Ele viu Jesus curar leprosos. Viu isso. Viu Jesus curar aquele paraplégico, aquele paralítico. Ele viu. E agora Jesus já havia dito que iria ressuscitar, mas ele diz, não,
se eu não ver com os meus olhos, como a gente diz no dia de hoje, né? Que até há de comer. Espero que Jesus volte antes disso e até não coma nada disso. Se eu não ver com os meus olhos, se eu não tocar aqui na mão dele, aqui do lado, eu não acredito. Apesar dos testemunhos, não só das mulheres, mas dos homens também, eu não acredito. Aí Jesus apareceu depois, uma semana, Jesus apareceu novamente. Está lá, todos eles reunidos, Tomé também. Aí Jesus entra lá. Vem aqui, Tomé. Jesus nem estava presente quando Tomé falou sobre isso, né? Mas ele sabe de tudo. A palavra nem chegou à nossa boca, a gente já sabe o que a gente vai falar. Vem aqui, Tomé. Ele não tem escuta não, fica tranquilo que ele não precisa de colocar escuta em lugar nenhum. Ele escuta tudo. Vem aqui, Tomé. Toca aqui na minha mão, Tomé. Toca aqui do meu lado, Tomé. Não seja incrédulo, Tomé, seja crente. Senhor meu e Deus meu. Aí Jesus diz para ele, Tomé, porque você viu, você creu. Mas bem-aventurados são aqueles que não viram e creram. Esse centurião não viu, mas creu. Pela misericórdia de Deus, eu não vi, mas eu creio. Vocês não viram, vocês estão aqui porque creem. A partir de hoje, eu posso ser cada vez mais bem-aventurado. Como Jesus falou, né? Bem-aventurado é aqueles que não viram e creram. Cada vez que a sua fé é depositada em Jesus, e você tem essa confiança, certeza, essa tranquilidade de que Ele está tomando conta de tudo, você se torna uma pessoa mais feliz. Mas cada vez que você desconfia, cada vez que você não acredita, eu diria, a tua fé está bem pequena, está diminuindo e você está se tornando infeliz à toa. Porque Ele tem todo o poder. Há muita gente que não se entrega a Jesus, diz aparentemente, porque tem vergonha. Eu diria, não é vergonha não. Não se entrega porque não crê. Né? Não crê. Tem crente que tem vergonha, ele chama de crente. Como disse uma irmã velha na fé, eu fazer propaganda do Evangelho na rua? Eu não vou pagar esse mico não. Não é que ela não tem vergonha não, porque ela não crê. O apóstolo Paulo diz, porque eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação daqueles que creem. Em segundo lugar, eu diria, vamos seguindo. Em segundo lugar, através de ouvir sobre Jesus, podemos identificar quem Ele é. Repetindo, através, e corrigindo também, né? Através de ouvir sobre Jesus, podemos identificar quem Ele é para a realização dos impossíveis. Eu vejo algumas coisas aqui bem interessantes. Ele diz assim, deixa eu voltar aqui. Voltando. Senhor, 7,6. Senhor, não te incomodes, porque não sou digno que entre debaixo do meu telhado. Eu vejo assim, há pelo menos 3 ensinos que eu percebo aqui nesse episódio também, que identifica que aquele homem, em ouvir falar de Jesus, ele sabia, ele soube quem Jesus era. Aliás, já sabia de antemão. Primeiro ele diz, Senhor, queridos, eu não sou digno
é o termo que ele usa. Reconhecer que Jesus é Senhor, em outras palavras, implica em reconhecer. Deixa eu passar aqui. São esses 3 aspectos. Ok. Reconhecer que Jesus é Senhor implica em reconhecer que Ele vai fazer o que Ele quiser. Quando Ele dá essa identificação, Senhor, não sou digno, Ele está dizendo, eu estou pedindo ao Senhor, mas o Senhor é o Senhor. O Senhor faz o que o Senhor quiser. Sempre estamos diante disso. Quando a gente pede ao Senhor um milagre, eu tenho que estar sempre submisso à vontade dEle. Meu desejo é esse, Senhor. Mas o Senhor faz como o Senhor desejar. Porque às vezes a gente pede uma coisa que para nós parece ser muito boa. Mas o Senhor sabe que lá na esquina, lá depois, não vai ser bom para a gente. Então, a gente pede. Ele até ensina a gente a fazer, pedir, dar-se-vos-á, buscar e encontrarei, bater e abrir-se-vos-á. Ele nos ensina a orar, até mesmo persistir, até mesmo insistir. Ele nos ensina isso. Mas, entretanto, a gente sempre tem que identificar que Ele é o Senhor. Ele vai fazer o que Ele quiser. Então, o nosso pedido é sempre submisso à vontade dEle. Outra coisa que eu identifico nessa fala, não sou digno de entrar, que o Senhor entre na minha casa ou de ir contigo. Ele diz, não sou digno de receber em minha casa e muito menos de ir ter contigo, porque ele identifica Jesus como uma pessoa santa, pura. Eu não, eu sou uma pessoa impura, eu sou um pecador. Como diria o Pedro, me afasta de mim que eu sou um homem pecador. Como diria João Batista antes de batizar a Jesus, eu que careço de ser batizado pelo Senhor, o Senhor vem a mim. Então, o milagre vai se demonstrar também dessa forma. Deus, em Cristo Jesus, Ele é santo. E Ele nunca vai fazer uma coisa impura. Nunca. Qualquer pedido que você faça que não seja puro diante dele, esquece. E nem veio aquele casal para conversar comigo. Ele falou assim para mim, eu não conhecia aquele casal, não era da nossa igreja. Ele chegou assim e falou assim para mim, nós viemos aqui para o senhor orar pela gente. Mas orar por quê? Eu perguntei, orar como? Orar pela gente. Mas orar como? Me explica, quem são vocês? Eu não conheço vocês. É para o Senhor abençoar o nosso relacionamento. Mas como assim? Vocês são casados? Mas o que é, pastor? É assim, nós éramos de uma igreja. E ela estava mal no casamento dela. E eu também estava muito mal no meu casamento. E a gente, sabe, pastor, a gente se identificou, entendeu? Então ela deixou o marido dela e eu deixei minha esposa. Eu quero que o Senhor ore para abençoar. Faça-me um favor. Faça-me um favor. Deus vai abençoar um troço desse. Roubou a mulher do outro. E ela também teve. Isso é adultério, rapaz. Deus vai abençoar isso? Não, Deus é santo. Não peça uma coisa que Deus claramente condena. Não há milagre que Deus faça que contrarie a palavra dele. Eu percebo nesse reconhecimento desse centurião, eu não sou digno. Ele está, em outras palavras, dizendo, eu sei que o Senhor vai fazer as coisas que são puras. Então, eu quero um milagre. Primeiro, sob a vontade, senhorio de Jesus, se Ele quiser. Segundo, não adianta pedir uma coisa que Ele condena. Está perdido, perdeu a viagem. Perdeu a viagem. Ele vai fazer aquilo que é santo, aquilo que é puro. Por outro lado também, outra coisa que nesse episódio, a atitude do centurião em reconhecer quem ele é, ele reconhece que Jesus é poderoso.
E mais do que poderoso, é poderoso sobrenaturalmente. Porque esse próprio centurião, ele também tinha poder. Não tinha? Ele mandava um soldado para lá, o soldado ia. Ele mandava o soldado voltar, o soldado voltava. Ele mandava você fazer isso, ele fazia. Não é poder? É poder natural. Mas ele reconhece que Jesus tem poder sobrenatural. O Senhor nem precisa vir na minha casa. Não precisa nem colocar a mão. Colocar a mão já seria um ato de milagre. Não tem ninguém, humanamente falando, que colocando a mão no outro cura o outro. Não. Acreditou mais do que o Tomé. Acreditou mais do que aquele discípulo que caminhou com Jesus durante 3 anos, né? Pois é. Esse pode. Daí você vê que tempo de igreja, para Deus, o que é importante é agora, como você está crendo. Eu costumo dizer que servo de Deus não vive do passado. Nem do passado ruim, nem do bom passado. Eu vivo do passado. Não pode. O problema é meu, não. Fica preso lá, não vai para frente de jeito nenhum. Servo de Deus é daqui para diante. É nova criatura. As coisas velhas se passaram. Viveu aquilo, viveu. As coisas ruins, o que a gente faz? O apóstolo Paulo ensina. Eu considero as coisas ruins, considero como esterco. Esterco você coloca em cima da mesa. Vai ser ruim. Vai ser difícil conviver com essa pessoa, né? Tem gente que é assim, só fala coisa ruim do passado. A gente dá um jeitinho de sair de fininho, né? Isso faz um mal, você cheira mal. E as coisas boas que foram feitas, estão todas registradas lá no livro das obras. Tudo registrado por Deus. A gente não vê. O que Deus quer saber é como eu vou me comportar a partir de agora. É daqui para frente. Esse homem, antes de receber o milagre, ele tem todo esse conhecimento de Jesus. Ele é Senhor, ele faz o que ele quer. Ele é santo, só vai fazer coisas puras, coisas que sejam boas de verdade. Ele é poderoso, sobrenaturalmente poderoso. Diz só uma palavra, Senhor, e meu criado vai sarar. Jesus pulou de alegria. Não é tão bom quando você encontra gente cheia de fé? Oh, que bom. Você está lá, não sabe aonde, aí encontrou alguém que você nunca viu na vida. Você começa conversando com aquela pessoa e você percebe que aquela pessoa é uma pessoa que tem temor de Deus. Aquela pessoa tem fé em Jesus. Parece que você conhece a pessoa, né? Há muito tempo. Porque o que ela fala são as coisas não dela, são coisas de Deus. E isso nos atrai. Mediante reconhecer quem Ele é, podemos também sabermos quem nós somos. Ele diz, eu sou indigno. Não é que ele diz primeiro? Eu não sou digno. Eu não sou digno. Não pense que você merece alguma coisa de Deus. Mas Senhor, eu acordei de madrugada para orar. Mas Senhor, eu dei todas as minhas ofertas. Não paga os teus pecados não, querido. Não paga não. Eu subi de joelhos. Eu não sou digno. Quando a gente reconhece quem Jesus é, a gente olha para a gente também quem nós somos. Você não fica perdido. Nós somos pecadores, sim. Mas quando nós estamos diante de Jesus, Ele sabia disso. Senhor, eu não mereço. Quando Ele está dizendo, mas eu preciso. Graça de Deus significa isso, em outras palavras. A gente não merece bondade nenhuma, a gente não merece milagre algum, mas nós precisamos. Rogo ao Senhor que o seu coração esteja sempre desejoso de ouvir a palavra. Quando eu vou à casa do Senhor, quando eu vou abrir a palavra de Deus, Senhor, fala o meu coração.
Me ensina, Senhor, o teu caminho. De verdade. Aí Ele fala contigo. E fala às vezes uma coisa bem mais simples, sabe? Rogo a Deus que a sua fé seja fortalecida e que os milagres que você anseia tanto sejam realizados pela fé em Cristo Jesus. Amém?